Falando de Thiago para Thiago, o Thiago Ramos tinha muitos surtos. Ele tinha vontade de desistir. Ele ficava muito nervoso. E você também passava por uma pressão muito grande. Você tinha vontade. Eu quero desistir, eu vou sair. Você vivia aquilo muito na pele. Era próximo do que você via ele sentindo ou é algo diferente? Tem algo similar da sua vontade de desistir do jogo com o que ele sentiu por algumas vezes? Eu acho que isso é um assunto muito particular, né? E só quem vive, assim, e muito delicado. Porque eu dar uma opinião, porque eu sei o que eu senti, né? Mas eu vi que algumas vezes, né? Ele tentou desistir, né? Teve... também acho que a pressão... não sei, porque eu quando fui desistir, eu já vim desistir de uma vez, entendeu? Eu fui amadurecendo essa ideia, porque, como não sabe, desde o começo do programa, já na primeira semana, foi um oficial de justiça lá, né? Até para explicar pro pessoal, a gente estava conversando aqui agora há pouco, para vocês entenderem o contexto, então, você vai explicar, acho que pela primeira vez, talvez com essa riqueza de detalhes que a gente vai tentar aprofundar, sobre a sua desistência. Para daí a gente fazer um comparativo ou não sobre as desistências posteriores e até em relação às tentativas do Thiago da edição da Fazenda 14. Para a gente saber se tem alguma coisa a ver ou não, porque pelo que eu estou entendendo, não, né? Então, com quanto tempo de confinamento você recebeu um oficial de justiça? Com uma semana. Uma semana. Você foi comunicado? Eu fui comunicado que eu tinha uma dívida lá de não sei quantos mil lá, acho que era 500 mil, né? O advogado tá até aqui, doutor Otávio. E aí eu fiquei com medo, porque eu lembro que eu tinha assistido uma outra edição, aquele argentino, qual é o nome dele? Foi do Menudo, né? Do Menudo? O Roy. Ele tinha sido preso lá, não foi? Foram lá buscar ele, não foi? Teve uma situação assim mesmo. Eu me lembro que teve uma situação pós-pensão. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, caramba, será que eu vou ser... Aí eu fiquei, tipo, será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? Tal. E eles falaram assim, que... Aí eu falei, mas não tem como eu saber o que está acontecendo, se eu vou ser preso ou não? Eles falaram, não, o negócio é o seguinte, se por um acaso vira polícia aqui, tipo assim, se a gente te chamar é que você foi preso. Se não te chamar, é que tá tudo bem. E aí como que você fica assim, entendeu? Aí eu fiquei tipo maluco. Aí eu acho que também com a pressão do jogo, a pressão que é, sabe, não entendo muito essas coisas, tô chutando, tá? Mas pressão psicológica, você já tá nervoso com o jogo, com as coisas, isso aí foi, meu medo foi aumentando. Aí Mas você também não falou com ninguém ali, né? Cheguei a falar. Com o Luca eu falei. Com a Ana Paula eu falei. Que tinha acontecido a visita do oficial? Falei. Falei que eu tava com bastante medo. E aí eu não lembro o que aconteceu. Tipo, se teve mais alguma coisa. Que falaram que ia me chamar meu advogado pra ir lá. Um outro advogado. Ou se ia um advogado lá pra falar comigo. Mas daí eu fiquei com bastante medo. E aí na verdade, por isso que eu prefiro falar 100% a verdade, porque todas as vezes que eu, tipo assim, quis na minha vida, sabe, meio que esconder a verdade um pouquinho, assim, acabou dando muito pior. O que acontece? Aí eu criei toda uma situação, falando que eu tava... E realmente, eu tava também incomodado pelo fato de eu estar sem meu violão lá. Porque eu sou apaixonado em música, eu não consigo. Se eu vou na esquina, eu levo o violão. E isso... Mas aí eu falei, tô sem violão e também tô tendo problema no relacionamento aqui, tal. Introduziu a questão do problema que fez, segundo o próprio Thiago, ter uma pressão a mais dentro do jogo quando ele desiste de participar da Fazenda, ele pede para sair e ele esconde a informação de que tinha recebido a visita de um oficial de justiça, justamente com uma ameaça ali da possibilidade, né, de ter uma segunda visita e ele sair preso do reality show. Ele começa a segurar essa informação, mas tem um detalhe em relação a essa dívida que seria de aproximadamente R$500 mil. Não, na época, depois chegou a ser de mais 1 milhão. 1 milhão? Eu paguei 1 milhão, mais ou menos, fora o que eu paguei de pensão. Você teve que pagar 1 milhão? Paguei, tipo... Fora o que gastei com advogado, né?
Calma, mas aí eu vou dar os dobramentos pro pessoal que está acompanhando a gente, mas eu quero entender se tem como reverter esse dinheiro. Vocês estão tentando? Estamos tentando. Inclusive, estou com o meu advogado aqui, doutor Otávio Figueiró, para falar, né? Aham, claro. Fazer um merchan aqui. Doutor, o quê? Falou Otávio Figueiró, que é meu sócio e meu irmão. Inclusive, então, e ele que entende mais, mas agora, né? A gente vai mover, já está preparando, né? Igual o advogado fala, é a peça? A peça jurídica, é isso? Tá. É, então, porque fui muito injustiçado, né? Então, tipo, a gente quer a justiça. Vamos sabe? fazer a linha do tempo, porque eu acho que para quem está chegando agora, para você que está chegando, a gente está ao vivo aqui no nosso Link Podcast, recebendo o Super Thiago Servo falando de A Fazenda e trazendo um fato novo, um caso bem curioso que aconteceu com ele. Vê se eu estou certo na minha explicação, tá? Você vai participar do reality show A Fazenda em 2015. É. Ali, você tem uma dívida de cerca de... Não, eu sabia que a dívida ali, antes de eu entrar, eu já vinha tentando negociar A dívida. a dívida. E o advogado dela, o advogado da mãe da minha filha, até então, né? Vinha marcando de encontrar comigo. Aí ele foi falando que ela queria encontrar para fazer um acordo. Uhum. Aí ele quis, por último, tentar marcar no dia que eu tinha que entrar na fazenda. Daí eu falei, hoje, tipo, amanhã eu não posso. Mas eu falei assim, eu tinha um dinheiro, assim, na época, sei lá, se era 100 mil, 150 mil reais na conta. Eu falei, eu falei, minha mãe, faz essa proposta, dá 150 mil para ele e depois vê se, né, negocia. Acho que era 300, eu achava que era 300 mil, tipo assim, eles poderiam abater, fazer por 300 mil, porque eles colocavam muita coisa, tipo assim, absurda, sabe? O processo foi todo, assim, abusivo. Mas aí eu não pude acompanhar esse desenrolar, tive que entrar Na justiça. Mas quando eu cheguei e falei, a última vez que eu cheguei e falei com o advogado, eu cheguei e falei, eu tenho 150 mil. Eles pediram, tipo assim, 300 e poucos mil. Eu falei, não, eu tenho 150. Ele, não, isso é pouco, mas vamos tentar. Então eu entrei na fazenda pensando assim, tá se encaminhando para ser resolvido, entendeu? E falei, beleza, tipo, graças a Deus. Tá, mas quando você entra, você sabe da dívida, mas obviamente você acha que estava caminhando para ter uma resolução. Exato. Tá. Mas aí você está lá dentro, você está participando da fazenda, vai para o confinamento, você recebe a visita de um oficial de justiça comunicando sobre a questão da dívida que você tem da pensão. Ali você começa a ter, então, isso na cabeça, você já tá aumenta na pressão. E você já está na pressão do jogo. Você viu que, por exemplo, meu negócio é cantar e fazer música, você entende? Pode ver que até em off aqui o papel eu peço para o advogado ler. Eu nem... Aí chega lá, eu já estou na pressão. Me vem com um papel lá. Aí eu nem, tipo assim, você já fica nervoso, vai lendo. Que negócio é esse? 500 mil, sei lá. Eu falei, meu Deus do céu, o bagulho vai ficar doido. Mas aí você descobre, o ponto é que agora foi comprovado, a justiça aceitou que você não é o pai da criança. Agora sim. Agora, tudo que você pagou, mais de R$1 milhão, você gastou com o advogado, você desistiu da fazenda. Eu desisti. Você teve Inclusive, cara, tipo assim, muita gente não lembra, mas todas as enquetes davam eu como favorito.